Pessoal, tá dando muito o que falar o professor Olavo ter voltado ao Brasil para tratamento médico. Sobretudo a esquerda, de um modo geral, vociferando o ódio que eles têm pelo professor Olavo, falaram que ele não poderia usar o SUS porque ele já criticou o SUS, ele seria contra o SUS, tá? Então ele não poderia usar o SUS, entendeu? Aí, claro, a esquerda de modo geral, ela defende os serviços públicos, que o Estado tem que prover quase que tudo, né, que deva existir esses tais serviços, e se a pessoa se posiciona contra esses serviços, logo ela não poderia usar porque ela tem que ter uma espécie de, como eu posso dizer, de coerência, né? Não, se eu sou contra, eu não vou usar. Mas pera lá. Na Constituição é um sistema universal. Ele pode atender qualquer pessoa, até mesmo estrangeiro, tá? E tem a acusação vinda até da própria filha dele, né, Luísa de Carvalho, que inclusive está afiliada ao PT, que ele furou fila, né, para ser atendido no Instituto de Coração, lá em São Paulo, né? Acho que é até pela USP. Tá? Aí, tá, eu agora faço alguns questionamentos sobre essa acusação que ele furou fila. Ela soube por qual fonte esse fato? Outro fato, pelo menos eu acho. Eu sei que no Brasil existe essa parada de passar a pessoa na frente e tal. Isso acontece muito interiorzinho, tipo, você é conhecido de alguém, que você, tipo assim, tem parentesco com alguém do hospital, ou é amigo de funcionário público, amigo de polícia, isso existe. Isso existe, tá? Mas, assim, uma pessoa como o professor Olavo chama muita atenção. E quem foram os servidores que supostamente facilitaram essa furada de fila? Porque até então não se pode fazer esse tipo de coisa em tese. Mas que funcionário colocaria o dele na reta? Porque chama atenção, é uma coisa muito chamativa. Uma pessoa conhecida que a mídia fala contra, que é colocado como um guru bolsonarista, embora de guru do Bolsonaro não tem nada, porque o que ele fala o Bolsonaro não acata. Como assim? Você é o guru de alguém que não obedece os seus conselhos, esse tipo de coisa. Isso chama atenção. Chamaria atenção qualquer pessoa importante, conhecida, ser atendida e ter essa frase de fila. Isso chamaria atenção. Então, embora eu acho que seria estupidez praticar essa furada de fila. Pelo menos eu acho que chama atenção, é chamativa atenção. Outra coisa, porém, é assim, aí fala assim, então o SUS é de qualidade, a gente tem que defender o SUS porque o SUS é público e tal. Mas assim, o SUS ele é, assim, agora falando do SUS, o SUS é sustentado pelos nossos impostos. Então a gente, que mesmo não gostando ou não, sendo contra, sendo a favor, ou às vezes você não usando, quando você tem um plano de saúde, você sustenta o SUS. Isso é um fato. Você sustenta o SUS e outros serviços públicos no Brasil. E imposto, você paga de qualquer forma. Mas é o seguinte, qual que é a crítica que muitos têm? E pelo menos eu acho uma crítica plausível. Que no Brasil a gente paga muito imposto, mas muito imposto, e tem pouco retorno. Assim, eu acho uma visão muito romântica, sobretudo pelos esquerdistas, aquela coisa do orgulho de ter as coisas públicas. Porque é gratuito. Não é gratuito. Nem um pouco gratuito. Você paga, eu pago, todo mundo paga. Não é gratuito. O Estado tem que tirar recursos para prover isso. Esse recurso vem de nós mesmos. Nós sustentamos essa parada. Só que acontece que você vê, por exemplo, bacana, tem um instituto ali que vai cuidar ali do professor Olavo, tem hospitais de referência, tem, nossa, bacana, tem muitas coisas públicas e tal. Porém,
você vê que isso não é a realidade do Brasil como um todo. Você não tem um serviço público de qualidade na maior parte do Brasil. Você vê postos de saúde em muitas cidades caindo aos pedaços, sem condições, sem logística. Tem cidades que lotes de vacina estragaram, inclusive. Seja por falta de condição elétrica, seja até por sacanagem também, falta de gestão. Você vê que tem cidades que as prefeituras não têm nem condições de pagar um salário digno para os profissionais de saúde. Então é muito desigual. Por exemplo, você tem muitos lugares, você tem uma boa referência, no entanto em outros você não tem um mínimo, no mínimo de atendimento. Assim, então você sustenta aquilo e aquilo você não tem de volta. Você paga o SUS indiretamente pelos seus impostos, mas quando você precisa, você tem fila. Você, às vezes, o médico ele mal olha na tua cara. Tem falta de condição. Às vezes eu não estou dizendo que o profissional é sacana. Tem gente séria, gente que trabalha pra caralho. Tem gente que dá o sangue, literalmente, pelo serviço que fez. A pessoa entra por concurso público e tal. Beleza, é o mérito dela, tá? Mas é foda, você vê que em muitos lugares você não tem nenhuma condição mínima, insumos, tipo assim, e você paga isso, cadê o dinheiro nessa porra? É isso a nossa crítica, entendeu? Porque falar, mas os Estados Unidos é caro. Sim, os Estados Unidos também não é aquele exemplo de país há muito tempo, mas é aquela coisa. Você paga se você precisar. É caro, mas se você não tá precisando, você não tá saindo do teu bolso, sabe? Digamos assim, tinha uma comparação de estatólatra que eu acho muito interessante frisar, que ele colocava assim, que no Brasil e nos Estados Unidos, que o iPhone no Brasil, claro, é muito mais caro que nos Estados Unidos, é claro, todo mundo sabe disso. Porém, que o veneno, o antídoto de uma picada de uma cobra venenosa, no Brasil é gratuito e nos Estados Unidos você paga lá uma quantia bem exorbitante para você ter o antídoto. Beleza. Ok, que é SUS, é gratuito. Porém, você tem que, digamos assim, ter um pouco de senso das proporções. Por exemplo, qual a probabilidade de você levar uma picada de cobra? Sabe, tipo assim, você leva picada de cobra todo dia? Não sei, alguns levam direto. Tô brincando, gente, eu sei, essa foi podre. Mas, sim, assim, tipo assim, você vê que algumas coisas são complicadas. Porque, por exemplo, eles batem no peito que o SUS é gratuito e que a saúde dos Estados Unidos é uma merda, assim, que é caro, que é isso, que é aquilo, mas veja quantas pessoas morreram em filas de hospitais para tratamento, até para o próprio câncer, por exemplo. Tratamento de câncer, quantas pessoas morreram na espera, por exemplo, na fila de transplante. E falaram até que, falando em fila de transplante, falaram que tinha um ator da Globo que ele realmente furou a fila do transplante e ele padeceu, mesmo assim morreu, teve rejeição lá. Pois é, isso aí a Globo não fala. Mas agora vai falar do professor Olavo furando fila, usando até a filha questionável, né? A pessoa, como eu posso dizer, a Heloísa de Carvalho, que até é filiada ao PT agora. A pessoa que odeia o pai e tal. Mas, enfim, isso aí é outra história. Mas é isso aí. Você vai ter que usar. É aquela coisa, eu acho que é interessante como a esquerda ela gosta de, digamos assim, controlar a narrativa, ao mesmo tempo que a direita ela gosta de ser limpinha, né? Limpinha, polida, né?
não, tem que, a própria direita, não, tem que ter tudo privado, não é todo mundo, mas tem que ter a porcaria privada e tal, tem que ser tudo privado, vamos usar privado e tal, porque os Estados Unidos é tudo privado, mas olha a nossa realidade, olha a deles, né? E outra coisa também que antes que eu me esqueça, já tem gente criticando a privatização dos Correios, dizendo que os Correios trazem desenvolvimento para o Brasil. Espera lá, veja bem, o serviço ele tem que ser prestado por alguém. Se essa empresa estatal não vai mais e esse consumidor ele precisa daquele serviço, vai ter quem ofereça. Pelo menos eu acredito dessa forma. Porque, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, né, muitos anos atrás, houve a privatização da Telebrás. A Telebrás era do governo federal, foi privatizada, foi entregue a outras empresas, e a justificativa era que esse serviço ele ia calar os brasileiros, sendo que o serviço de telefonia ele era totalmente restrito a poucas pessoas. Pessoas alugavam linhas telefônicas. Hoje você vê que o serviço ele é totalmente aberto, tanto que eu estou gravando no telefone. Então você vê que no começo dos anos 2000, para meados dos anos 2000, houve essa explosão de linhas telefônicas, as pessoas passaram a comprar celular e tal. Será que o jogo do governo federal ele ia conseguir naquela época suprir essa demanda? As operadoras teriam uma única operadora, ela conseguiria suprir a demanda daquela população naquele momento em que o telefone celular estava saindo de um aparelho com pouca tecnologia, aumentando para algo mais assim como a gente conhece hoje? Será que a Telebrás, sobre o jogo do governo federal, ainda mais com a vinda de um governo do PT na época, governo Lula, ele ia conseguir suprir essa demanda? Porque hoje com a tecnologia eu não creio que seja tão difícil você entregar uma encomenda. Por que esse serviço não iria ser prestado por outra pessoa, por outra empresa? Seria mais caro. Porque você fala, mas seria mais caro e aumentar o preço de muita coisa e tal. Mas espera lá, é porque para você cobrir, aí é aquela coisa, você cobre de um pegando do outro. Entendeu? Você cobre um prejuízo ali tirando do outro. É isso que o Estado faz. Basicamente isso. Não é justo, mas é o que acontece. Então eles estão admitindo que tem coisas feitas por essas empresas que não é justo. Pelo menos eu acho isso, entendeu? Então ficou uma discussão até um pouco longa, mas assim, é aquela coisa. O professor Olavo fala muito isso. Você tem que, pelo menos eu acho que ele fala, não sei se ele fala, eu acho que eu tô confundindo as bolas, que eu sou muito de fazer confusão das citações, de falas, a minha deficiência mesmo. Tipo assim, para você acabar com o sistema, você tem que acabar com o sistema de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, você tem que ocupar espaços. Se o estamento, o sistema te força que você use esse dispositivo, que é o que? O sistema público, e você já paga essa merda mesmo, que use. Você não paga seus impostos, usufrua. Te paga nossos impostos para ele se tratar mesmo e ele que se recupere aí. Que possa ainda ter a possibilidade de se recuperar. São coisas da vida, né? Mas enfim, o vídeo ficou extremamente longo. Eu sei que não tem, fica longo pra caralho assim, ninguém vê. Mas enfim, se você teve paciência de ver aqui, deixa seu like, por favor, se inscreva no canal. Eu não peço isso aí, falam que tem que pedir, senão o povo é meio mongo e sei lá, é loucura. Então, falou galera.